Fica. Boa noite, Ricardo. Boa Boa noite. noite, Andréa. Boa noite. Que Boa bom que estamos noite. aqui. Delícia ver vocês, hein? Pois é, pois é. Estamos aqui juntos de novo, numa outra configuração. Muitas pessoas já estão presentes, né? Chegando. Sim. Vamos, Uhum. vamos abrir a semana do Biodynamic, Andréa. Exatamente. Hoje é o primeiro dia. Estamos abrindo aqui com um tema quentíssimo: conexão mútua na era das telas. É. Pois é, né? Uhum. Pois é. É um tema extremamente relevante, né? Então, assim, para vocês que estão chegando agora, né? Meu nome é Tárika e eu vou ter a honra de estar nesse lugar de host, entrevistando esses três profissionais aqui, onde a gente vai falar sobre um tema que está tocando a nossa vida e toca a vida de muitas pessoas que provavelmente chegam até o consultório de vocês, né? E eu quero começar com esse tema perguntando para vocês três, né? É uma forma de vocês se apresentarem a partir desse lugar muito interno de propósito, né? Então, falar da sua profissão, o que você é, o que você faz hoje, você, Vânia, o que te motivou a escrever 2 livros ou mais, né? Uhum. Ricardo, Andréa, né, essa força, né, de segurar, né, o movimento do Biodinâmica aqui no Brasil como professora, como representante, né, ter uma força aí nessa construção. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem a partir desse lugar, Uhum. que é um lugar que inspira também a todos nós, né? Sim, sim. Uma André? boa pergunta, uma boa forma de começar. É uma pergunta de uma forma diferente, né? Então, eu sou psicóloga clínica e psicoterapeuta corporal, né? Fiz muitos caminhos nessa trajetória desde que me formei, 40 anos atrás, sempre nessa área de psicoterapia corporal e nos últimos 15 anos no Bodynamic. E nesse lugar que eu terminei ocupando no caminho, né, na trajetória, eu vejo que a minha grande força, eu acho que a minha grande. O que me impulsiona realmente é a busca da conexão, sabe? Então, para mim é tão gostoso estar promovendo coisas onde pessoas interessadas cheguem e se encantem e comecem a fazer parte daquele bando. Isso, para mim, é o que de fato me move e de uma forma muito dinâmica, eu me sinto também muito dignificada fazendo isso, sabe? Muito digna fazendo isso. Então, é promovendo, né, esses movimentos dentro, hoje, nos últimos 15 anos do Bodynamic, que eu acho que traz coisas tão importantes, sabe, para todos nós, tão importantes, não só para a própria terapia, consultório e forma de trabalhar, mas também para cada um, pelo menos para mim, como pessoa, no meu dia a dia, na minha prática, nos meus cuidados comigo mesma. Então, poder estar contribuindo com isso, né, e vendo a forma que cada um é tocado e segue, vai, vivendo seus caminhos, para mim é altamente gratificante e é o que de fato me move. Evânia. Bem, bem, eu não sei bem por onde começar, porque eu acho que o que me move mesmo, eu tenho uma alma social. E boa parte do meu trabalho, ele está muito movido ao longo da minha vida, em vários caminhos que eu cruzei e reuni, né? Em, de alguma maneira, buscar mudanças, contribuir para que as coisas mudem, para as coisas avancem, para que a vida seja mais viva do que morta, né? Então, eu também sou terapeuta, me dedico bastante à escrita e à pesquisa. É um tema que tanto
sou muito influenciada, assim, muito movida pelo caminho haitiano, pelo caminho de Reich, né, não exatamente por uma escola ou outra, mas pelo sentido, né, tenho muita fé na sabedoria da vida, mesmo nesse caos que a gente está vivendo nesse momento. Eu tenho muita fé de que a gente vai dar a volta por cima disso tudo, que a vida vai reorganizar coisas. Então, é por aí. É muito legal. E antes do Ricardo se apresentar, né, recentemente você fez o lançamento, né, em português do livro Adolescência, a Idade da Potência. Sim. E as pessoas conseguem já acessar pela Amazon, nas principais livrarias, né? Ele foi lançado aqui no Brasil pela Sumos semana passada, né? A gente fez o lançamento em São Paulo e no Rio, foi muito, muito bonito. E agora, enfim, tem na Amazon, tem nas livrarias, principais livrarias, né? Que a Sumos distribui. E a gente está surgindo uma coisa bonita em torno, não exatamente do livro, mas do tema, da urgência desse tema. Né? Isso é que está começando a debater como a gente pode voltar a sonhar a adolescência e não olhar para a adolescência como algo patológico, que é como o mundo está vendo, né? A idade da potência. A idade da potência, e eu diria também em torno do livro, da forma de escrever. Vânia é uma escritora incrível. Então, são 2 livros, né? A infância e a adolescência, a idade da potência, e a forma de escrever é uma forma muito interessante, uma forma que envolve, uma forma que toca. Eu estou sendo tocada na minha adolescente, assim, a cada pedacinho do livro que eu vou lendo, sabe? Então, é realmente um livro que eu super recomendo. Acho que é um presente para a gente. Ai, que delícia. Bom. Ricardo, por favor, se apresente, porque você também trabalha com temas quentíssimos, hein? Pois é, né? Pois é, eu gosto da batata quente. Lembrando, batata quente. A vida, quando a gente olha seriamente para ela, né, pode ser vista como uma grande batata quente, que a gente tenta segurar, né? E é o que me atrai nesse trabalho, né, como psicólogo, psicoterapeuta. Já são 46 anos de trabalho como formado, né? E o livro da Evânia pode ser uma inspiração. O primeiro livro dela se chama Infância e Idade Sagrada, né? Eu acho muito feliz, você escolheu muito bem esse tema, né? E a possibilidade de a gente olhar para uma criança como algo sagrado, né? Como uma expressão da vida, do sagrado, é muito importante, né? Muda completamente essa lógica mecânico-mística, como diria Reich, né? A lógica mecanicista, mística, que põe a vida em projetos absurdos de você ser famoso, de você ser alguém rico, né? Você só tem valor se você for rico ou famoso, ou tiver muitas posses, né? Quando, na verdade, a gente já possui a riqueza da vida dentro de nós, né? Então, a possibilidade de trabalhar com isso é uma sorte, né? Uma bênção, né? Você conseguir garantir sua sobrevivência através do encontro com pessoas que querem também superar seus traumas, seus problemas. Então é uma aliança, né? O nome Aliança Terapêutica também é um nome muito feliz, né? É uma aliança em favor da vida, né? Então cada pessoa que a gente trabalha, que a gente recebe, e cada processo que a gente está conduzindo, né? É mais uma, vamos dizer assim, mais uma gotinha, né? Aquela imagem do beija-flor que leva uma gota d'água para apagar um incêndio na floresta. É mais uma gotinha de água que a gente está botando nesse incêndio, que é esse processo que vai se mostrando cada vez mais louco, né? Essa idade média que não acaba nunca, esse período medieval que toda hora tenta ressuscitar, né? Esses absurdos
que a gente vê. Então é uma felicidade poder me apresentar como alguém que tenta ser um incentivador, né? Um resgatador da vida viva, como dizia Reis, né? Com todas as contribuições que a gente tem das escolas. É, é. Maravilhoso, maravilhoso. Eu quero aprofundar um pouco mais com vocês. Nós estamos agora no momento da hiperconectividade, né? Rapidinho a gente faz essa conexão, né? Mas também eu vejo que existe por trás disso tudo uma nova epidemia, que é a da solidão. E eu queria explorar esse tema com vocês, assim, em 3 perspectivas um pouco diferentes, né? A do corpo e a da psicoterapia, principalmente agora, no momento em que o chat GPT, às vezes, se coloca um pouco nesse lugar terapêutico, né? Uhum. Dos relacionamentos amorosos, né? Cadê o libido? Povo, né? E o desenvolvimento de crianças e adolescentes. E eu queria começar com a Andrea, e falando, Andrea, o que é conexão? Uhum. Essa é uma ótima pergunta. E eu vou estar falando e desenvolvendo sobre a diferença entre estar conectado, né, e conexão mútua, que é um grande pilar no Body Dynamic. Então, assim, conexão mútua e dignidade são 2 princípios assim fundamentais para o Body Dynamic, que nos ajudam a compreender que estar conectado com o outro não é simplesmente estar em contato com alguém, é muito mais do que isso. Eu posso estar conversando com alguém, eu posso trocar mensagem com alguém, eu posso estar em uma reunião com outras pessoas, posso até estar acompanhando a vida de alguém pelas redes, alguém que esteja lá do outro lado do mundo. Isso não quer dizer que nós estejamos conectados uns com os outros, né? A conexão mútua para o Body Dynamic é a possibilidade de estar com o outro e, ao mesmo tempo, estar comigo mesma. É poder enxergar o outro, é poder perceber o outro, é poder encontrar o outro e, ao mesmo tempo, continuar presente em mim mesma. Continuar sentindo, pensando, tendo impulsos que vêm de dentro de mim, né? Então, não nos perder desse nosso lugar tão singular quando estamos no encontro com o outro. E aí da dignidade naturalmente, porque esses 2 conceitos estão muito juntos. Então, para nós, a dignidade é o direito de ser realmente quem eu sou, na minha singularidade, nos meus valores, na minha autoestima, na minha ética profunda. Então, a dignidade exercida é viver tudo isso no contato com o outro, não no isolamento, porque tudo isso é colocado à prova exatamente na relação com o outro. Porque conexão, mútua e dignidade são 2 conceitos completamente que se entrelaçam e que, ao mesmo tempo, precisam estar presentes numa relação saudável, desafiando cada pessoa envolvida nessa relação o tempo todo. Até onde eu posso ir, a partir de onde eu quero parar, para não me perder de mim mesma nesse encontro. Até onde eu posso estar com o outro e a partir de onde é meu limite. Até onde eu posso dar um passo à frente e a partir de onde é o momento de falar não, é o momento de eu me diferenciar, sem que eu possa entrar em pânico pelo medo de perder o outro, de perder a relação a partir do exercício do meu não. Né? Porque se não está a serviço da minha singularidade, daquilo que eu sinto, daquilo que eu preciso, dos meus limites. Então, as relações envolvem esse equilíbrio dinâmico que nos desafia o tempo todo. Eu diria que esse é o grande desafio, é um dos grandes desafios do ser humano, é estar com o outro, cada um sustentando a sua dignidade e, ao mesmo tempo, encontrando um ao outro nesse meio de caminho. Então, talvez nós possamos reconhecer tantas vezes que a gente
cada um que está aqui, possa ter aberto mão, né, de coisas importantes para poder se adaptar à família, ser aceita pela família, pertencer a um grupo de amigos, a um grupo de WhatsApp, a um grupo de, né, às vezes na própria empresa. E à medida que a gente vai vivendo isso, eu acredito que todos nós já vivemos isso, uns mais, outros menos, a gente vai aos pouquinhos abrindo mão da nossa singularidade, vai abrindo mão da nossa dignidade. Isso tem custo altíssimo, né? Porque a dignidade é um direito fundamental, né? E ela precisa ser exercida na relação com o outro. Então, esse conceito de dignidade e conexão mútua termina sendo também muito importante nesse contexto da era das telas, né? Porque a gente tem uma capacidade enorme de estar em contato, né, nas redes, mas isso não significa que a gente está, de fato, exercendo nem a nossa dignidade, nem a nossa conexão mútua nesse exercício, às vezes, tão intenso, né, e ativo nas redes. Então, o que acontece com a nossa capacidade de estar em conexão quando cada vez mais nós estamos envolvidos em telas de diferentes formas, trocando mensagens de diferentes formas, WhatsApp, Instagram, Facebook, cada vez mais esses meios vão adentrando nas nossas vidas, até porque facilitam muito, né? São muito facilitadoras. Então, em que medida, essa é uma pergunta que eu acho importante a gente se fazer, eu estou sustentando a minha dignidade, estou realmente entrando em conexão à medida que eu vou cada vez mais abrindo as portas e usufruindo dessa facilidade, né? E aí eu acho que a grande pergunta a partir dessa é assim, e a partir do meu corpo, né? O que é que eu sinto quando eu estou em contato com o outro? Né? Então, quando eu passo, às vezes, horas ali, trocando mensagem, falando com todo mundo, acompanhando tal, muitas vezes eu passo esse tempo todo sem parar para ver assim, como é que eu estou me sentindo? Eu estou tensa, eu estou relaxada, eu estou expandida, como é que eu estou no meu corpo? Quais são as sensações nesse momento? Então, eu acho que esse é uma grande, a presença e o diálogo com o nosso corpo é um grande balizador que, pelo menos a mim, me ajuda muito a definir, até tá na hora de parar. Né? Às vezes a pessoa acorda da cama ainda, abre os olhos, já está respondendo as mensagens do WhatsApp, e eu acho que eu já fiz isso, né? E não é difícil eu cair nisso, porque a demanda existe, mas esse cuidado e esse diálogo, né, com a gente mesmo, de como é que eu estou me sentindo, de estar comigo, de me levantar, de me mover, de abrir espaço para estar comigo, para depois fazer o movimento de estar com o outro. Então, eu acho que é possível a gente integrar essa facilidade que pode nos trazer um prejuízo e um preço tão alto se a gente entra sem fazer esse exercício de se voltar para a gente mesmo e balizar em que medida eu quero pegar meu celular, em que momento, qual é a medida. Então, mais do que, e isso é muito importante, quanto tempo eu estou aqui nesse celular, isso é super importante, uma pergunta super, super importante, mas eu colocaria junto com essa pergunta, uma outra também, tão importante quanto, que é como que eu estou vivendo, né, essas 1 hora, 40 minutos, tantos minutos, aqui com esse celular. Às vezes a pessoa fica, isso é muito comum, eu ouvi essa queixa, dor na cervical, travada aqui, às vezes o punho. Como isso chega como dores no consultório, né, dos clientes, eu própria, às vezes, me sinto mais tensa. Então, assim, onde eu me perdi? Em que momento eu me perdi? Em que momento eu passei do ponto? Em que momento eu fui mais na demanda de atender e responder o outro? E, com isso, eu abri mão da minha dignidade. Então, aquilo não é absolutamente conexão mútua, porque a foi por mim mesma. Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio dos nossos tempos, é poder se incluir nesse universo para que a gente possa vivê-lo de uma forma mais equilibrada e mais humana, né? Trazendo a dignidade e a conexão mútua
como um balizador aqui central, né, nesse contexto, né? Então, é isso que eu acho importante trazer assim, né? E é interessante, porque te escutando, né, eu lembrei de duas coisas importantes e relevantes que eu acho interessante a gente comentar agora. Recentemente eu tive com uma professora de experiência somática, né, que já está há muitos anos, né, aí, e eu estava mostrando para ela como funciona o Instagram, e foi tão interessante essa experiência, porque nós estávamos conectadas pela tela, pelo Zoom, né, conversando, olhando uma para outra, dando risada, e, né, e aí quando a gente entrou no Instagram, naquele momento eu senti que eu perdi conexão com ela. E aí ela tava, nossa, o gato da minha irmã, e o fulano, e não sei o que, né. E aí eu percebi, eu olhei de fora, eu falei, eu perdi contato com a professora, e olha só como o Instagram, como as telas roubam a presença. Na hora, e aí eu fiquei observando. E aí ela se percebeu. E ela olhou para mim e falou, Tárika, eu fui sequestrada. Ela fez isso. Eu fui sequestrada. E aí foi muito interessante essa experiência. E a gente fez uma live e tal, e depois passou uns dias, ela falou assim, Tárika, eu comecei a me pegar, a me vendo o celular com mais frequência para ver o número de likes na nossa live, isso e aquilo, tarará. Ela falou assim, eu não sou uma adolescente, ó, tema da Ivânia, eu já sou uma mulher madura, eu tive que me controlar para não ser o tempo todo capturada, roubada, né? Então eu fico imaginando para os pais que precisam lidar com crianças que estão entrando numa adolescência, onde tem todo um contexto social, onde a criança está lá o tempo todo sendo capturada e deixando de fazer muitas coisas, né, por conta das telas. Então nós adultos, né, às vezes a gente se pega nesse lugar, né, eu me vejo também às vezes, agora não é momento de responder o WhatsApp. Agora não é momento de publicar no Instagram, agora é o momento de estar presente com o meu marido, né? Eu me vejo, né, fazendo isso, né? Imagina para pessoas mais jovens, né? E aí, para puxar um pouco também para o outro viés, né? Ricardo, como que você vê o impacto disso, né, no seu consultório, na dinâmica entre casais? Porque muda muita coisa, né? Então, assim, questão de ciúmes, né? Porque, né, o marido ou a mulher, né, não sabe o que está vendo, né, ou o que está acontecendo, ou quantos casais eu vejo, eu saio para jantar com meu marido e a gente senta e a gente vê um casal de frente para o outro, cada um no celular, né? Ou às vezes tem a criança com tablet, né? Então, mesmo estando com o corpo lá presente, né, a tela, ela cria esse lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro agora o meu pai era idoso e morava no interior e eu não podia viajar com frequência 6 horas de carro para ir para. E a forma que eu tinha de conectar com ele, de ver o rostinho dele me ver e escutar a minha voz e eu escutar a voz dele, era via as chamadas de vídeo. Era o jeito que eu podia me conectar com meu pai naquela época, né? Então, me fala um pouquinho, Ricardo, de como que está o seu consultório hoje, diante dessa realidade que a gente está vivendo. Isso, no consultório aparecem queixas às vezes, né? Mas eu queria ressaltar que hoje, por exemplo, você mesma falou, acabou de falar agora, vou pegar esse gancho, né? A gente está usando o Instagram para transmitir essas ideias, né? Então, a internet em si, essas ferramentas todas, elas em si não são o mal, né? Elas em si não são o problema. O problema é o que a gente coloca aí nessa conta, né? Para que a gente usa isso? Então, todas as tendências das pessoas que precisam escapar da sua realidade de algum modo,
né? Como o Freud era bastante radical em relação a isso, né? Ele dizia, a gente precisa ter algum tipo de veneno para se poder suportar, porque a realidade nua e crua é insuportável, né? Ele foi bastante radical quando disse isso, né? Mas se você realmente pensar só que você tem que pagar contas, que você tem que ser sociável, que você tem uma porção de metas a cumprir, né? Como o Reich dizia, as metas são traições à vida, né? A gente vê que é necessário, e eu faço isso aqui com os clientes, com casais, avaliar o que é realmente uma forma de encontro com a vida viva, né? O que realmente na sua vida, essa é a pergunta, uma das perguntas, né? Mas o que na sua vida está sendo rico, está sendo bom? Você poderia dizer assim, eu falava com meu pai pelo vídeo, e isso era muito bom, né? Ou você tem outros momentos que você pode usar a internet como ferramenta para coisas muito boas e pode também usar o corpo, a fala, né, a presença viva. Agora, aí tem um critério que muda radicalmente essa questão. Você quer viver uma vida de verdade? Ou você quer viver uma vida de fantasia, uma vida romanceada, né? Uma vida de alguém que quer exibir coisas para os outros, né? Você está interessado em ser ou em parecer, né? O que pauta a vida das pessoas, né? Sim, a gente vê histórias de pessoas famosas que eu não vou nem citar o nome por uma questão ética, né? Mas que são muito famosas e que são grosseiras, são horríveis como pessoa, né? As pessoas se queixam delas, porque qual é a ética dessa pessoa, né? Qual é Tinha um jogador de futebol famoso que teve um problema com uma garota de programa, ele morava em Paris, e mandou chamar uma garota de programa do Rio de Janeiro, né? E ela acabou tentando extorquí-lo, foi uma confusão danada. Isso foi notícia aí, eu não vou falar o nome dele. Quem sabe da história Todo mundo sabe de quem eu sabe. estou falando. Pois é. Aí um cara escreveu um comentário assim, o fulano é o único brasileiro que mora em Paris e pede marmita no Rio de Janeiro, né? Para ironizar esse tipo de comportamento que é profundamente imaturo, que demonstra uma solidão, né? Que demonstra uma incapacidade de se aprofundar nos relacionamentos. Então, quando a ficha cai, quer dizer, a minha vida é uma vida real, né? É uma vida de verdade, ou é a vida de um personagem, né? Eu quero realizar o personagem ou eu quero realizar o ser, né? Eu quero realizar a potência do ser, né, Ivane? Né? A potência da criança, do adolescente que existe dentro de mim, do ser vivo, né? E para isso é necessário se ter um compromisso com a verdade, né? Ser verdadeiro, né? Então, quando a gente é verdadeiro, a gente se emociona, a gente sente, né? A gente mostra que a gente não é um ser perfeito, né? Que a gente não está aqui para impressionar as pessoas com manifestações de sabedoria, de poder, né? Ou de poder econômico, né? Ou o poder de seduzir, né? A gente está em ano de eleição, né? Quanta mentira é vendida como se fosse verdade, né? Quanta incapacidade tem por trás dessa fachada, desse mundo de fachada, desse mundo de aparência, né? Esse mundo demonstra um vazio enorme, né? Aqui em Brasília eu tenho a sorte de conviver e de ter alguns me procurarem, né? Pessoas com grande influência política, com público e tudo, e que quando fazem contato consigo mesmas, né, com a verdade de cada um, percebem a grande contradição
que é viver uma vida de verdade ou viver uma vida de fachada, né? E aí entra o outro fator, que é o respeito, né? A capacidade de respeitar, né? Se você é capaz de ter respeito pela vida, né, por tudo que está vivo, você respeita os animais, você respeita as crianças, né? Você respeita as mulheres, respeita os homens, os idosos, né? Tudo que está vivo é digno de respeito, né? O senso de dignidade que a gente traz do Body Dynamic, né? É o respeito pela vida, né? Então, a primeira coisa que você tem que confrontar uma pessoa é com a predisposição dela para ser verdadeira, né? Basicamente, esse é o ponto de partida, no meu entender, dessa conversa. Quando você, né, olha para isso, aí as telas, você pode raciocinar como é que você está usando essas telas para viver num mundo de fantasia, para viver numa masturbação, né? Num processo fantasioso, né? Ou para viver uma vida de verdade, uma vida que possibilita encontros genuínos, né? E, enfim, eu poderia falar um pouco mais disso, mas eu não quero avançar muito no meu tempo, né? Depois eu pego o gancho na próxima pergunta que você me fizer. Maravilha, maravilha. Evânia, duas perguntas aqui, ó, duas curiosidades, assim, né? Primeiro, né, qual é o impacto disso, né, no desenvolvimento da criança, do adolescente, né? Como os pais, né, estão lidando também com isso, né? Mas aqui tem uma curiosidade, né? Se Reich ressurgisse agora, nesse exato momento, assim, e desse uma passeada pelo mundo, assim, né? Você acha que em algum momento, apesar que eu leio o Reich de vez em quando, eu falo, gente, ele estava muito para frente. Ainda nessa época, eu vejo ele como uma pessoa que estava lá na frente. Eu vejo ele como pessoa que ainda está lá na frente. Mas você acha que ele iria fazer alguma alteração, iria fazer algum comentário, ia estar feliz, ia achar, uau, que legal, o mundo está ficando, ia falar, minha Nossa Senhora, qual é o seu pensamento? Porque eu sou fã, eu amo Reich, né? Eu tive uma travinha aqui, eu não sei para quem você está fazendo a pergunta. Para Evânia. Mas Mas é só pode, uma curiosidade rápida, porque não é o tema da nossa live. Mas você também pode falar um pouquinho. Você pode responder também. Bem, eu acho que ele ia propor uma revolução, né, no mundo, porque é antivida o que a gente está vivendo. Eu não quero generalizar, porque eu sou não tenho nada contra a tecnologia, ao contrário, eu uso muito, conheço muito, busco muito saber, enfim, não é uma questão com a tecnologia que eu acho fantástica, inclusive a IA. Mas há uma questão muito séria que está acontecendo. Nós estamos vivendo, nos últimos anos, uma mutação conectiva de uma coisa do humano para uma coisa do virtual. E o dano disso é muito sério. Não é assim, não é algo leve, é algo muito grave que está acontecendo, e eu acho que a gente não se deu conta, a gente se deu conta meio tarde. A gente começou a se dar conta disso há poucos anos, né? E tanto que agora em dezembro a gente começou pela primeira vez uma questão de regulamentação sobre redes sociais e coisas assim. O problema não são, como o Ricardo falou bem, o problema não é as redes sociais, não é agora nós estamos aqui no Instagram, mas há algo que é seríssimo. As grandes plataformas, elas criaram mecanismos de retenção do usuário. E criar mecanismos muito, muito, muito ardilosos, e tanto que agora, né, o diretor lá da Meta, estão em julgamento, cada vez mais julgamentos, com multas enormes. Entrou a ECA Digital no Brasil, que maravilha, porque é tudo muito, muito complexo isso, porque imagina assim, nós estamos aqui falando, Ricardo falou, André falou,
temos ainda assim a possibilidade de questionar o quanto tempo eu fico no celular, e mesmo assim é difícil, porque tem um processo aditivo seríssimo, né? Eu tenho um capítulo do meu livro que eu dedico isso, porque em termos de infância e adolescência, bem, eu concordo com o Jonathan Haidt de que criança não tem que ter acesso à internet. É absolutamente assim, é que nem cinema, sabe? Tem uma idade para começar a entrar e muito gradativamente. Por quê? Porque tem todo o processo, né? O Genovino Ferri nos ensinou muito isso também também no livro, eu investigo muito isso com ele, que é toda a questão do momento da tua vida que tu estás, por exemplo, a criança e a biodinâmica aporta muito isso no desenvolvimento neuromotor, na medida que tu começa a ir para a autonomia, começa a te desenvolver, tu vai recebendo uma dose cada vez maior de dopamina. E quando entra na adolescência, é uma overdose de dopamina que é injetada no teu corpo, inclusive para fazer a passagem, né, para a vida adulta. E a dopamina ela é o neurotransmissor ligado ao processo de recompensa natural. Então, como isso... E as telas são extremamente dopaminérgicas. Elas são extremamente aditivas, não as telas, os mecanismos de rolagem infinita. Por exemplo, já existia, né, esses sistemas de Orkut, existia muita coisa em termos de tela que se usava. A interatividade, a partir da pesquisa que eu fiz para o livro, ela começa a se dar a partir de 2009, quando o Facebook cria o botão like. Então, né, se começa a interagir com o like. E a partir de 2012, quando surge o smartphone, isso tem um boom cada vez mais acessível, e começa o processo de interatividade, que é a matriz da edição digital. E aí, o que está acontecendo hoje, eu acho que a gente não pode mais continuar assim. Não pode mais continuar assim, e eu, pessoalmente, estou muito contente que tem muita coisa acontecendo nesse sentido. Não é contra a tela, não é nada disso. É simplesmente, agora mesmo, essa menina que se suicidou online, essas coisas são muito sérias, é uma parte pequena, né? A maior parte dos adolescentes estão aí vivendo, mas tem um processo muito sério de perda da conexão e de perda da dignidade que vai se dando. Pensa, quem é adolescente hoje, nós não vivemos, nós adultos, o que eles viveram. Nós não vivemos a nossa adolescência isso. Nós não vivemos a perda da conexão nesse momento do jeito que eles estão vivendo. Primeiro, passa por um Covid-19, que é absolutamente anti-adolescência, anti-infância, ficar retido preso. Depois veio a pandemia da solidão como consequência. Esses dados, tanto que o Vivek Murthy, que é um médico responsável, ele estava lá no governo Biden, no Obama, um grande responsável pela saúde pública nos Estados Unidos, em dezembro de 2024, ele é quem anunciou a pandemia da solidão. E aí, naquele momento, a Organização Mundial da Saúde cria a Comissão de Conexão Social. Quer dizer, para que os governos criem sistemas. Hoje, tem muitos países que estão implementando. O Japão é o primeiro país, parece, que está indo assim, ó, nas casas antes que as pessoas peçam para buscar as pessoas que estão vivendo em extrema solidão. Ou seja, um processo muito delicado, né? Muito delicado. E com índices muito grandes de ansiedade, muito grande de depressão nesse momento. Eu estou colocando isso não para ter uma visão negativa, que eu não tenho. Eu tenho uma sensação que simplesmente a gente ficou sem se dar conta, até pouco tempo, onde era o buraco de estudo. A gente ficou muito fascinado com a tecnologia. E não é a tecnologia, é essa coisa ardilosa desses mecanismos. Por exemplo, não pode ter uma plataforma que cria mecanismos que tu não pode acompanhar ou impedir que um grupo fique torturando o nível
A doutora, a juíza Vanessa Calvieri conta, né? São coisas impressionantes. Quer dizer, isso é crime, simplesmente é crime, né? E isso a gente precisa fazer frente. Então, eu acho muito sério, muito grave e urgentíssimo. Aí, fazendo conexão, para não me alongar muito também, fazendo conexão com o tema nosso aqui hoje, que é conexão mútua e dignidade, tudo isso vai se dando e vai se retroalimentando, eu penso assim, tanto na adolescência, quanto nas crianças, quanto nas famílias, porque a conexão entre as pessoas da família também está muito complexa em muitas famílias, né? Então, essa falta de conexão, ela leva a maior ainda adição. Porque é através da tela que tu vai conseguir falar com alguém, seja qualquer um, ou que vai te distrair. Os idosos estão num processo tão grave, nós somos nós já, né? Eu e o Ricardo, já estamos aí, né, Ricardo? Mas eu digo assim, já estão num processo gravíssimo também, de perda de conexão, de solidão, e aí buscando através das telas, é um desespero na busca de conexão. Só que sem dignidade, né, André? Aí tem perda de dignidade, isso é muito sofrido. Então, bem, eu acho que esse é um tema urgentíssimo e fiquei contente porque a biodinâmica focaliza isso de uma maneira muito própria. Né? É uma função do ego, conexão mútua e dignidade. Quer dizer, hoje no nosso trabalho a gente inclui muito esse conceito, né, em todos os processos, porque eu acho que é o tema mais urgente desse tempo. Acho que não tem urgência maior, além da climática, do que a afetiva. Do que o contato, do que retomar esse contato. Isso não dá para a gente deixar mais ou menos, eu acho. Eu acho que todo mundo que tem consciência disso, a gente precisa ter uma ação, assim, uma força-tarefa. Né? Eu acho que já está acontecendo resultados. De dezembro para cá, muita coisa mudou. Muita coisa mudou e está mudando. Né? E tenho esperança que as coisas se reorganizem. Nossa, maravilhosa a sua resposta. Nossa, Vânia, lindo. E isso mostra a importância de trabalhos como o do Biodynamic, né? E o trabalho que vocês fazem como terapeutas também, os três, né? Do atendimento, né? Do trabalho de sentir, voltar para o corpo também, né? E, André, me fala um pouquinho, então, dentro do olhar do Biodynamic, né? Como que está sendo essa relação, o tema que a gente está falando hoje, né? Das telas, enfim, com os vínculos, e como que as pessoas, elas podem se beneficiar a partir do trabalho terapêutico e também do estudo do Biodynamic. Porque a gente trabalha, a gente traz o corpo, né, para o processo. E o corpo é o lugar onde a gente tem para se ancorar, né, na nossa singularidade, na nossa dignidade, na nossa autoestima. Então, dentro, né, inclusive desse tema de hoje, onde a gente é tão sugado para fora através da tela infinita e dos tantos mecanismos intencionais que foram imprimidos quando foi criado, né, esses tantos Facebook, Instagram e tantas outras coisas. Como que a gente pode contrapor isso? A gente pode, a única forma em relação à infância e adolescência, eu concordo totalmente com a Evânia, limitando, proibindo, né, a partir de uma determinada idade, numa medida X, né, 1 hora por dia, sei lá o quê. Enquanto adulto, nós aqui, né, que trabalhamos inclusive com isso, que inclusive nos ajuda em tantas coisas. O grande balizador aqui, a grande âncora é a partir do corpo. Né? Então, parar para olhar para si, né? E se perguntar o que eu estou sentindo nesse momento. Porque a tendência e o risco é entrar num estado quase hipnótico, né? De ficar ali, pá, naquela coisa, tela infinita, às vezes deitado. Tem gente que passa o final de semana fazendo isso.
É. Então, tanto nesse contexto, né, do que a gente está desenvolvendo, de como lidar com essa sucção, né, mundial, e dentro da terapia, isso também é um ponto fundamental. Então, a gente, a partir da grande pesquisa da Lisbeth, que é a criadora do Body Dynamic, ela conseguiu mapear diferentes habilidades psicológicas em diferentes músculos. Então, eu falei falei algumas vezes da autoestima, que tem a ver com a dignidade. A autoestima tem a ver com essa parte do nosso corpo. Então, poder ativar o peito, aproximando as omoplatas, vai acionar um músculo que tem esse conteúdo em si, autoestima. E assim é com tantas outras habilidades, ground, centramento, fronteiras, estabelecer limites, manter distante, trazer para perto. Então, e são muitas outras, além dessas que eu estou citando, cada tema psicológico ele tem um endereço muito próprio, numa parte muito específica do corpo. E a gente aprende a ativar isso a partir de um determinado movimento, como eu acabei de falar. Então, aproximar aqui as omoplatas e respirar sentindo essa região, imediatamente, a minha autoestima faz isso. E quando a gente está, por exemplo, na sessão, a pessoa vai fazer uma entrevista, vai fazer uma prova oral, vai fazer um teste, né? Onde ela vai ser avaliada na frente de uma banca, trabalhar o conteúdo, né, que é a insegurança, que a autoestima provavelmente não está lá, essas coisas, a pessoa está se sentindo pequena, como é que eu vou enfrentar aquilo? Eu não vou dar conta, autoestima, segurança, né, o próprio centramento, que tem uma das áreas do corpo ligadas ao centramento é a base da barriga. Então, a pessoa poder ter um lugar dentro de si, na base da barriga, para ancorar a sua presença. A coluna tem muito a ver também com a autoestima, com a dignidade, sentindo a coluna, enfrentando aquela situação, ground, né? Então está em pé sobre as próprias pernas, sentindo o apoio dos pés no chão. Então, poder trabalhar esses conteúdos dentro da demanda trazida pelo cliente, que eu vou fazer uma avaliação na frente de uma banca e eu estou me sentindo desse tamanho, não vou dar conta, estou congelada, não vou conseguir. A gente começar a propor que essa pessoa fique de pé e a gente, junto com ela, vai ajudando ela a sentir e vitalizar essas diferentes áreas que eu falei, né, seja... Aproxima a omoplata e faz esse movimento. Agora sente o teu contato dos pés no chão. Agora olha para frente e me fala como é que você apresentaria. Como é que você se apresentaria no início da... Então é uma forma muito concreta, porque a gente sabe que compreender qual é a dificuldade. Eu sou muito insegura, eu morro de medo de apresentar trabalho, porque eu passei vergonha no colégio e eu tenho pânico nessas situações. Então, a pessoa sabe que passou vergonha no colégio, sabe que isso ela traz para a vida adulta, ela sabe que isso faz com que ela fique congelada na frente de uma apresentação, mas saber não é suficiente para transformar. E aí o Body Dynamic traz uma coisa que eu acho super preciosa, é o recurso. E o recurso concreto. A gente sabe que para essa pessoa lidar com esses buracos que ficaram no desenvolvimento dela, quando ela viveu situações traumáticas, quando a personalidade dela estava se formando, ela deixou de desenvolver recursos que que precisam ser praticados para serem desenvolvidos. E a grande notícia para nós que já passamos do desenvolvimento, né, que é até 12 anos, a adolescência, a gente pode desenvolver a qualquer idade. Então, assim, passou o bonde, não foi possível, eu não fui apoiada para me colocar. Quando eu falava, né, na mesa, meu pai mandava, todo mundo ria de mim. Como que eu vou me apresentar diante de uma banca? Passou o bonde. Não, mas a gente pode pegar esse bonde de outra forma. Porque nós somos vivos, nós somos um processo vivo, corpo Plástico. vivo, emocional e psicológico. Então, a gente vai direto no ponto, a gente entrelaça o conteúdo que está sendo trabalhado com o movimento que vai
despertar o músculo que dá apoio para aquele tema, né, que está sendo trabalhado, e a gente faz em conexão. Então, em cada sessão de terapia, dentro desse contexto, a gente está trabalhando a dignidade na conexão mútua, né? Então, a gente, de fato, faz junto com o cliente, porque é uma forma de estar exercendo essa conexão, né? Não é o cliente não é objeto de estudo e eu estou aqui interpretando. Não, eu estou com você nesse processo, no passo a passo, concretamente, né? Então, esse é um pequeno exemplo né, de como é que se daria isso numa sessão. Claro que os temas são variadíssimos e é impressionante como a gente tem os recursos, né, nos oferecidos a partir dessa grande pesquisa da Lisbeth, que nos dá assim, muita assertividade sobre o que propor. E é muito interessante porque é imediato. Nossa, quando eu falo assim, eu me sinto mais segura. Né? Antes ela estava fundada na cadeira. Né? Então, normalmente eu deixo. Se apresentar agora, como é que seria? A voz quase que não sai. Aí depois que eu vou junto com ela, despertando, agora se apresenta. Nossa, é diferente. Isso. Né? E aí a gente explica por quê. Né? E a pessoa pode fazer em casa, pode fazer antes da entrevista, pode fazer no elevador, na sala de espera, antes de entrar na sala. Então, assim, recurso concreto. Construindo aquilo que não foi possível construir pela falta de quê? De conexão com os adultos naquela família, ou adulto a professora, né, que permitiu a criança passar por aquela situação e não deu o suporte para ela. Então, é dessa forma que no Bodynamic a gente vai trabalhando, integrando o corpo, é dessa forma que a gente trabalha essa junção do tema psicológico com o corpo, e é nesse contexto buscando a dignidade, porque a criança tem o direito de desenvolver todas essas habilidades. Então, a gente vai resgatando o direito e apoiando esse direito, encontrando o outro onde o outro estiver, e com isso ele vai resgatando a dignidade dele, né, para que ele possa estar na conexão com o outro sem se abandonar. Né? Então, esse é o que a gente busca, né, em última instância, é poder estar na relação com o mundo, estar na relação com o outro, sustentando quem eu sou. Esse é o grande desafio diário, né, do ser humano que vive em bando, né? E é o que a gente precisa praticar, porque é nesse lugar que a gente é desafiado, não é se isolando. Eu queria complementar uma coisinha, posso sair um pouquinho do script? Isso que a Andréa está falando, me lembrei agora de adolescentes, né? Porque que tu tem uma influência muito grande do grupo, né? Dos pares, inclusive numa influência muito forte do que deve ser feito, ser aceito, até a nível de identidade sexual, várias coisas. É um momento de muita confusão e onde o grupo, né, externo tem uma influência muito forte. E aí o trabalho corporal, como ele é importante, porque às vezes é no trabalho corporal que a pessoa, qualquer pessoa, né, mas adolescente também, quando ela entra em contato com o corpo, é que tem uma sensação do que realmente sente e consegue ter um discernimento de distinguir o que eu sinto, mesmo que confusamente ainda, do que estão me dizendo fora, né? Então, o trabalho corporal ele tem essa possibilidade de trazer algo da verdade da gente, de contato e conexão consigo, né? Para poder ter essa clareza. Nossa, muito bem dito, muito bem falado, muito bem colocado. E eu quero para vocês, todos que estão assistindo a gente agora ao vivo, ou até mesmo essa aula gravada, né? O meu convite é, no link da bio do Bodynamic Brasil, tem o link da comunidade Bodynamic. E lá dentro da comunidade, a equipe do Bodynamic vai colocar, se puderem, pedido aqui ó, da Tárika, repostar o artigo científico que foi feito do trabalho que vocês fizeram durante a pandemia, Andréa. Isso é legal, porque é um trabalho muito belíssimo e vai ser o tema da nossa live de amanhã, onde a gente vai apresentar mais sobre o resultado das sessões do Bodynamic durante o período de pandemia, né?
E também um convite para as próximas oportunidades de estudo, né, por meio de workshop e de treinamento, e assim, super recomendo, né. Também deixo o meu convite para vocês visitarem o perfil da Evânia e do Ricardo, da Evânia para acompanhar os livros, né, o livro anterior que já foi feito, né, da infância, e agora esse da adolescência, e para ir acompanhando também as atividades dela, e do Ricardo também, né, Ricardo, que vira e mexe eu dou umas espiadinhas lá, fico escutando você, e gosto muito da forma como você traz todo o tema do seu trabalho, né, sempre fico muito curiosa. E antes da gente fechar essa live, a minha pergunta para vocês, né? Se vocês pudessem dar assim uma dica, assim, ó, dica de ouro, né? Dica de ouro, hoje eu tô cheia da dica de ouro, né? Como podemos preservar? Ó, já li o da infância, quero ler o da adolescência. O da adolescência oh, meu Deus, agora adolescência, Idade a da vida potência. Adolescência, a A idade da idade da potência. potência. a idade da potência. Adolescência, a idade da potência. Rosana, dá uma buscada no Google que você vai achar os links para poder fazer a compra. Recomendo. Se vocês pudessem dar uma dica de ouro, como preservar as relações para que elas sejam cada vez mais humanas, autênticas, reais, coisas rápidas do dia a dia, assim, sabe? Você tá lá no dia a dia, você para e fala, qual seria a dica de ouro? Eu posso Vai falar? lá, Ricardo. Sim, vai lá. Eu me lembro da frase de um psicanalista alemão chamado Erich Fromm, que diz assim: a gente precisa sair da posição de eu te amo porque eu preciso de você e passar para a posição eu preciso de você porque eu te amo. Né? Eu li essa frase há mais de 40 anos, né? E ela nunca me saiu da cabeça e ela virou um dos norteadores, né, da minha maneira de entender o que é amor, o que é relação amorosa, né? É óbvio que a gente pode ter impactos, a gente pode ter passado por traumas muito severos que impactaram a nossa capacidade de amar, né? A capacidade de amar é uma capacidade que precisa se desenvolver, né? E isso vale para qualquer idade, né? As crianças já nascem cheias de amor, né? Quando elas não estão em muito sofrimento. Quando estão em muito sofrimento, têm que ir para a sobrevivência, né? Mas a tendência ao amor, que posso evocar também o poeta Rumi, que diz: isso que você procura também procura você, que é o amor, né? Então, para a gente poder estabelecer relações de amor, a gente precisa desistir, né, no nosso amadurecimento, desse desejo de ser amado, né, desse desejo de que os outros nos validem, digam quem nós somos, né, e nos arriscarmos a amar, né, e a libertar a nossa capacidade de amar das travas e bloqueios e às vezes tragédias, né, que as dificultam. Então, a dica de ouro é: desenvolva a sua capacidade de amar, né, e desista dessa esperança vazia de querer ser amado como uma unanimidade, né? Basicamente é isso. Maravilha, Ricardo. Evânia quer falar, o Andréa? Vai, André. Vai, Evânia, depois eu vou. Vai lá, Evânia. Pois é, tá pensando aqui, porque são tantas coisas, né? Eu, considerando o momento que a gente está vivendo, eu só penso numa coisa, que a gente precisa: conexão. E todos os caminhos de conexão
e dignidade é como se tivesse que ser cultivado deliberadamente. Isso é natural, mas está um pouco, está ameaçado. E sem isso, nós deixamos de ser animais humanos, né? Passamos a ser humanos animalizados. E para sermos animais humanos, nós temos que trabalhar com conexão e dignidade. Trabalhar no sentido de estar atento a isso, né? Presença com o outro, respeito, que o Ricardo falou no início, presença física mesmo, né? Cuidado, soltar, como o Ricardo falou em soltar essa expectativa de ser amado. Eu acho que a gente tem que soltar muitas expectativas para poder priorizar a conexão com o outro, com a gente mesmo. Então, assim, é um recado importante. A equipe do Body Dynamic vai subir essa live para o canal do YouTube e vai disponibilizar gravada lá na comunidade. Então, se vocês não fazem parte da comunidade do Body Dynamic, meu convite, entra no link da bio, entra na comunidade. A live, a nossa conversa anterior, também vai ficar gravada no Instagram do Body Dynamic, que a gente coloca em collab comigo e com os convidados, né? Se você sente que alguém possa se beneficiar dessa troca, dessa conversa, compartilha com as pessoas, né? Nós teremos um workshop de introdução ao Body Dynamic, então, assim, são apenas 2 dias, é leve, a Andrea traz uma forma que não massacra o corpo, a gente fica lá na tela, né? E também cria uma forma da gente gerar essa conexão, né? E conhecer novas pessoas, novas possibilidades, né? Você que já é terapeuta, é uma forma de você lapidar e aprender novas ferramentas para o seu trabalho, né? E também, queira ou não, a partir do momento que a gente começa a aprender mais, a gente também se desenvolve mais, a gente se torna uma pessoa melhor, né? Então, meu convite para vocês quer fazer o encerramento, então, Andrea? Pode ser. Então, vai ser esse final de semana. Quem gostaria, quem ficou tocado, ou curioso, ou interessado, e conhecer um pouco mais do Body Dynamic, esse é um convite para isso. É um final de semana, vai ser sábado de 10 às 5, domingo de 10 a 1, mais curtinho, e a gente vai fazer trabalhos psicocorporais, que a gente vai exatamente trabalhar, mostrar, experimentar, vivenciar o trabalho sobre algumas habilidades que eu falei hoje, e também vamos estar apresentando um mapa sobre os diferentes padrões na forma de sentir, pensar, falar, se posicionar, a forma como a pessoa se coloca no mundo e nas relações. Então, a gente vai estar falando dos diferentes padrões que muitas vezes determinam e encurtam tanto a nossa margem de escolhas, né? Muitas vezes a gente está repetindo, nossa, sempre situações que eu me sinto assim, eu estou respondendo dessa forma, eu percebo dessa forma, eu falo dessa forma. Então, a gente vai estar falando e mostrando esse mapa, né, do Body Dynamic sobre os padrões, e vamos ter uma sessão ao vivo, onde eu vou estar comentando as diferentes intervenções. A sessão vai ser totalmente dentro da abordagem Body Dynamic, e eu vou estar comentando as intervenções, que ferramentas foram usadas, que recursos, vou estar fazendo uma leitura. Eu super indico, é um final de semana, 1 dia e meio, que as pessoas sentem muitas vezes, dão esse retorno, que é uma jornada, é um mergulho, é uma abertura de olhar. Então, todos estão super convidados, a gente vai colocar o link lá na comunidade, e amanhã a gente vai estar aqui novamente com outras convidados, não é? Com a Zélia e a Fernanda, e a gente vai estar falando exatamente da experiência clínica que se transformou numa grande pesquisa. A experiência clínica durante a pandemia, onde a gente atendeu, inclusive o Ricardo, a Evânia, todos que estão essa semana aqui, na Semana do Body Dynamic, participaram dos atendimentos, e a gente usou exatamente ferramentas do Body Dynamic. E a surpresa foi que o retorno das pessoas atendidas, que eram os profissionais de saúde, enfermeiras, médicos, maqueiros, motoristas de ambulância, era um retorno tão dentro do que a gente
esperava dentro do Body Dynamics, e a gente, como terapeuta, ficou muito surpreso, muito impactado com a forma que as pessoas falavam. Nossa, eu estou me sentindo mais presente, lidando com a realidade com mais facilidade. Nossa, estou me sentindo mais seguro. Nossa, estou me sentindo mais falando não com mais facilidade. E aí a gente teve a ideia de transformar numa pesquisa. E aí foi incrível, porque a gente viu comprovadamente que os níveis de ansiedade, estresse e depressão caíram. E aí a gente transformou num artigo que já está publicado, né, no Cielo, e vamos brevemente publicar numa revista científica que a gente está escolhendo qual. Então amanhã a gente vai estar falando sobre esse trabalho, sobre as ferramentas, né, sobre a experiência. A Zélia vai estar aqui, a Fernanda também. Então eu super convido, acho que vai ser outro encontro super gostoso, e vai ser amanhã às 8 horas. Maravilha, excelente. Gente, obrigada. Ricardo, mais uma vez, assim, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Por ter disponibilizado o seu tempo em estar com a gente aqui. Com certeza. Muito obrigada, Ricardo, muito obrigado Evânia, pela Tárika. E todos que estão aqui participando com a gente, né? Isso é delicioso. Super obrigada, né? Pela possibilidade de estarmos juntos também nesse formato. Isso aí. E amanhã tem mais. Bom. Então a gente vê vocês Amanhã tem amanhã. mais. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Beijo. Tchau.